Tá, primeiramente, tem que clicar aqui para entender. Primeiramente, boa tarde a todos. Né, hoje nós ficaremos com a palestra do professor Dr. Ulisses Gazos Lopes. Tá? Agradeço antecipadamente, professor, pelo seu tempo, né, pela exposição aí do seu trabalho, né, sua vida. Né, o professor Ulisses Gazos Lopes se formou, né, em Ciências Biológicas aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Parasitologia na Federal de Minas, né, fez PhD em Genética pela Universidade, pela FRJ, doutorado sanduíche, né, em Harvard, né, e pós-doutorado na Dana-Farber, Instituto do Câncer, também é uma escola de Harvard. Né, hoje em dia ele é pesquisador, ele também foi pesquisador visitante do Instituto Pasteur, né, hoje atua aí como professor titular da FRJ, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, chefe do Laboratório de Parasitologia Molecular. Tá? É uma ênfase do trabalho dele em biologia molecular de parasitas e sinalização celular de células infectadas por patógenos. Ele foi membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Pesquisa Translacional em Saúde e Ambiente da região amazônica. Né? E as principais linhas, né, de pesquisa é Leishmania, Trypanosoma cruzi, GTPases, sinalização por NF-κB, né? Sinalização de PKR, remodelamento de cromatina e infecção por leishmania. Vai apresentar hoje a palestra intitulada Aspectos Emergentes da Interação Leishmania-Macrófago e a Coinfecção por Flebovírus. Bom, muito obrigado, professor Ulisses. Uma Obrigado, honra tê-los André. aqui no nosso programa. Aqui. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui o apontador. Perfeito. Então, boa tarde a todos. Obrigado, André, pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar em contato com o UERJ. Foi a minha instituição de graduação, como o André falou, e também eu fui professor da FCM aí por 8 anos. Né? E, então, digamos assim, é o berço da minha formação. Né? Então, a palestra hoje, então, é sobre alguns aspectos da interação leishmania-macrófago, né? E como o curso, né, de pós-graduação de biociência é um curso mais geral, né? Não, aparentemente não voltado para aspectos, né, de infecção, embora haja linhas de pesquisas que contemplem isso, né? Eu acho que talvez seja uma oportunidade, né, da audiência conhecer um pouco mais sobre esse modelo, né, que é esse parasita intracelular e suas relações com o macrófago e como existe, como perpetua essa interação ao longo de, né, muitos anos, né, através de uma conversa, né, que tem se dado entre o parasito, o sistema imune do hospedeiro, do parasito, através do macrófago, né, e a repercussão na infecção, na proteção contra a infecção. Né? Obviamente que essa que eu estou chamando, né, de conversa, né, ela se dá a nível de sinalização e o meu grupo ele trabalha com algumas linhas relacionadas a isso, né? Por exemplo, a conversa com o núcleo do macrófago, fatores transicionais, e o que eu vou apresentar hoje é uma parte, né, que representa uma interface entre aquilo que se começou a falar de denominar como uma resposta antiviral e uma resposta à infecção por leishmania. E, na verdade, como a leishmania consegue modular essa resposta antiviral a seu favor. Né? Então, não está descendo. Bom, então, aqui mostrando a leishmaniose. Então, é uma doença parasitária, né? Ela é encontrada quase no mundo todo, e aqui vocês veem, então, no Brasil, uma alta taxa, né, de prevalência de casos de leishmaniose, né? No caso da forma cutânea, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, e vários outros países, né, com níveis diferentes, né, de prevalência dessa parasitose. Portanto, quer dizer, como eu costumo falar nas minhas apresentações,
quando a gente lida com esses parasitas, a gente está lidando não exatamente com uma exceção, né? A gente está lidando com algo assim importante e que afeta milhões de pessoas, como vocês estão vendo aqui nesse texto, né? O parasita, então, ele é um protozoário, né? É um protozoário que apresenta duas formas evolutivas, né? E essas duas formas evolutivas estão presentes. Uma forma flagelada, né? Então você está vendo aqui a forma flagelada, que está presente dentro do tubo digestivo de artrópodos, né? do gênero Lutzomia ou Phlebotomus, né? Dependendo da localização geográfica. As fêmeas, né, desses flebotomíneos, que é uma designação geral, são hematófagas, né? E dentro do tubo digestivo, então, essas formas como mastigotas, elas se replicam e se diferenciam para formas que são competentes para serem transmitidas para vertebrados, né? Uma vez no vertebrado, essas formas invadem macrófagos, né? Algumas outras células, macrófagos são as mais importantes, e então, dessa forma flagelada, se formam formas arredondadas ou ovoides, chamadas amastigotas. E são essas amastigotas, então, que vão ser responsáveis por essa questão da interação e dessa conversa que eu falei com várias vias de sinalização das células hospedeiras. Então, falando aqui rapidamente, pertence, então, as leishmanias pertencem a uma ordem, né? A uma família, Trypanosomatidae, ou Trypanosoma cruzi também faz parte dessa família, e há diversas espécies de leishmanias, né? O Brasil apresenta muitas espécies de leishmania, algumas que são importantes em saúde pública, nem todas são. No caso, o meu grupo trabalha com essa leishmania amazonensis, né? Que é a segunda espécie mais prevalente aqui no Brasil. Essas espécies elas podem levar a infecções cutâneas, né, que são localizadas, a infecções difusas, onde você tem um número de parasitas muito grande e não há um tratamento para isso. Formas que são capazes de levar à destruição de septo nasal e mucosa, e há um grupo de espécies de leishmania que, quando infectam hospedeiros suscetíveis, levam a uma infecção visceral, como está representado aqui. No caso, a leishmania amazonensis ela é capaz de levar tanto essa forma cutânea localizada como dessa forma difusa. Então, aqui está representado o ciclo, né? Então, você tem essas formas promastigotas, e aí, durante a parte sanguínea, essas formas são regurgitadas, penetram nos macrófagos, e aí uma coisa bastante importante, um aspecto bastante importante do ciclo, é que elas ficam dentro de um vacúolo. Esse vacúolo, chamado vacúolo parasitóforo, ele apresenta uma série de características, né, que viabilizam, então, a sinalização com o meio, com o citoplasma e com o núcleo do macrófago, né? Para que isso ocorra, a leishmania ou espécies de leishmania são capazes de se adaptar e subverter diversas vias de sinalização. Entre elas, é notável a diminuição dos níveis de óxido nítrico, não só de óxido nítrico, como de outros componentes da resposta oxidativa, que é uma resposta importante para o controle da infecção. Há uma inibição de determinadas citocinas, que são citocinas pró-inflamatórias, que poderiam, então, estar participando da ativação do macrófago e, portanto, então, da sua capacidade, né, de destruir o parasito. Nós mostramos, né, nós temos alguns trabalhos mostrando que um fator tradicional que é muito importante na resposta imune tem a sua atividade modulada durante a infecção, e há vários outros processos descritos na literatura sobre alterações nessas vias de sinalização, alterações na expressão gênica de macrófagos infectados pelo parasita. Nessa apresentação de hoje, vou falar, então, de PKR, TOL3 e do estresse retículo, e mostrando, então, digamos assim, a nossa contribuição para o campo
nos últimos anos de trabalho. Então, começar por PKR, né? PKR é uma sinase, né? E ela apresenta dois domínios, né? É uma sinase que tem sua atividade dependente da ligação fita dupla de RNA, que é aqui representado como dsRNA. Ela é uma serinotrionina quinase e apresenta na sua região N-terminal dois domínios de ligação RNA com a estrutura dupla fita, né? E uma vez que essa molécula, que é citossólica, ela não está dentro de organelas, né, de endossomas. Ela, então, uma vez que se liga à fita dupla de RNA, ela se dimeriza e ativa a sua atividade catalítica. E, então, aqui mostrando os dímeros, né, e a exposição do seu sítio catalítico. Então, aqui está melhor representado essa questão. Então, aqui você tem a sua autofosforilação, uma vez que se liga à fita dupla de RNA, e então a atividade catalítica está, digamos assim, pronta, né, dessa enzima, e há vários substratos, mas o substrato mais conhecido é o fator de tradução EIF2-alfa, que, uma vez que seja fosforilado por PKR, apresenta, então, a célula apresenta uma propriedade de repressão traducional, ou seja, há uma diminuição, né, do programa de tradução da célula infectada, né? Essa resposta ela foi descrita há muito tempo atrás como uma resposta típica a infecções virais, né? Vírus RNA, cujos intermediários de replicação assumem a forma de RNA fita dupla. E essa consequência, né, de repressão tradicional é vista, né, como uma tentativa da célula de tentar conter a formação, então, dos vírus formados, né, de proteínas virais. Mas se sabe, isso em trabalhos mais recentes, que PKR também é capaz de se ligar a RNAs das células, mesmo na ausência de infecção viral. Isso se dá por algumas condições. E PKR, então, também é vista como um sensor de estresse das células, além da relação com a infecção viral. Aqui mostrando, então, quer dizer, o que se achava 15 anos atrás sobre PKR e a sua importância na resposta à infecção viral, agora é uma série, PKR está envolvida, ou se sabe está envolvida, uma série de processos de sinalização e que culminam, né, com a ativação de fatores transcricionais, como a NF-κB, ou fatores transcricionais, como IRF, que levam à expressão de interferões do tipo 1, além dessa questão da inibição da tradução. Há anos atrás, a Renata Meirelles, né, quando ela fazia o mestrado no meu laboratório, junto com outros colegas, né, mostrou, quer dizer, e por que a gente trabalhou com leishmania e PKR, já que PKR, à época, era uma questão relacionada com infecção viral. Eu não vou me detalhar muito, mas havia alguns dados em colaboração com o grupo da Fiocruz de que componentes do HIV eram capazes de aumentar a infecção por leishmania, né? Componentes proteicos, né, do HIV. E que, então, nós imaginamos que esse componente proteico, que é TAT, né, que é uma proteína importante de sinalização, né, do HIV com a célula do hospedeiro, um dos seus substratos, né, uma das moléculas interage é PKR, né? Então, nós decidimos, né, apostar, né, na participação de PKR, então, na infecção por leishmania, dado que TAT induz PKR e dado que TAT favorece a infecção de leishmania. Então, nós investimos, né? Nós publicamos esse trabalho em 2011
E o que vocês veem aqui é o que se chama de índice de infecção, ou seja, em 48 horas de infecção do macrófago com leishmania, a gente conta as formas amastigotas, estabelece um índice, né? E a gente vê que há menos parasitos, né, em macrófagos derivados de camundongos nocaute para PKR, né? Então, nós temos, né, esses camundongos nocaute PKR, que são uma ferramenta bastante importante. A próxima pergunta foi tentar mostrar se a fosforilação de PKR que ocorre quando o PKR é ativada estava acontecendo na infecção. Então, vocês veem aqui, é uma linhagem de macrófagos, né? Murino, que é a RO, e a infecção nos tempos de 1, 2, 3, 4 horas. Aqui é o sinal de PKR total e aqui é o sinal da fosfo-PKR, mostrando que o parasito ou a infecção pelo parasito é capaz, então, de levar a essa ativação, né? E também a gente mostra que no tempo de 18 horas, os níveis, né, isso aqui é um semi-quantitativo para RNA de PKR, os níveis são aumentados na infecção por amazonense. No ano seguinte, né, o Aslan, que fez o seu mestrado e doutorado conosco, então isso foi parte da tese do Aslan de mestrado, nós mostramos, quer dizer, obviamente que há várias dúvidas, quer dizer, como que PKR é ativado na infecção por parasitas, né, no caso por leishmania, e a gente sabe que as formas promastigotas são revestidas por lipofósforo LPG, que são componentes que revestem, então, essas formas promastigotas e que são ligantes, né, de receptores do tipo TOL, mais especificamente receptores do tipo TOL2, né, que é um conjunto, junto com outros TOL, relacionados com resposta imuninata, né, em diversas condições. No caso, então, a pergunta que o Aslan se propôs a responder é se o LPG era um componente suficiente, né, para fazer com que houvesse, então, a ativação de PKR, né? Então, o que nós fizemos foi, quer dizer, o trabalho do Aslan, não vou aqui gastar muito tempo explicando, mas ele pôde demonstrar que sim, que o LPG é capaz de se ligar a TAL2, né? E isso, então, levar à ativação de PKR, né? E a outra maneira é que parasitos que têm um LPG em camundongos, macrófagos de camundongos, nocaute para TAL2, não havia essa ativação de PKR. Mas um dado importante, quer dizer, na verdade, dois resultados que são importantes, é que nós observamos, né, que há um aumento da expressão de interferon do tipo 1, no caso beta, né, e também há um aumento da expressão da própria PKR, né? Agora, também nós observamos que essa ativação de PKR, que é dependente de TAL2, né, independente dessa ligação por LPG ou pelo parasito com LPG, levava ao aumento, né, de sódio superóxido dismutase 1, que é uma enzima junto com outras enzimas capazes, então, de reduzir o estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, como eu falei antes, ele é muito importante em termos do controle, né, dos parasitos dentro do macrófago e dentro das vesículas, né? Então, a gente se propôs a investigar o que estava ocorrendo aqui para esse aumento, né, dos níveis de superóxido dismutase. Antes de falar isso, só para a gente ilustrar, nós temos uma preocupação entre o trabalho básico de bancada e tentar ver se há alguma coisa relacionada com aquilo que ocorre na vida real, que ocorre com os pacientes, não uma pesquisa translacional. Então, vocês se lembram que no início da apresentação eu falava que
A leishmania amazonense ela é capaz de levar tanto a infecções que cursam por feridas, úlceras localizadas, onde você tem o controle do parasito, ou por nódulos cheios de parasitas e você não tem o controle, né? E aqui, por imunopatologia, isso foi uma colaboração com a USP, nós vemos que nos casos, né, onde há a forma difusa, onde há mais parasitas e menos controle, há uma marcação aumentada de células expressando PKR e expressando interferon beta, né? Então, isso sugere, né, que aquilo que a gente está vendo, né, in vitro, né, tem alguma importância nos pacientes e nessas formas mais graves, né? Bom, voltando então à questão do SOD, nós então procuramos entender como se dá o controle da expressão de SOD1. Então, nós vimos que SOD, assim como diversos outros genes, apresentam no seu promotor uma caixa, né, de resposta ou de interação com um fator transicional NRF2, né? Não só SOD, mas várias outras enzimas que estão envolvidas com o controle da resposta do estresse oxidativo, né? Então, nós nos propomos a investigar se esse fator transicional NRF2 ele era importante para a expressão de SOD e de outras enzimas durante a infecção, né? Isso, então, foi a tese de doutorado do Aslan, aqui mostrando rapidamente que NRF2, quando não há um estresse oxidativo, ele se liga a KIP1, né? KIP1, então, segura NRF2, né? Que vai ser um substrato para um E3 ligase, o ubiquitina E3 ligase, e isso, então, é direcionado, né, para via ubiquitina proteossoma e sua degradação. Quando há um estresse oxidativo ou outros processos de estresse, né, KIP1 se desgarra de NRF2 e NRF2, então, é capaz de migrar ou translocar para o núcleo e levar, então, à expressão de diversos genes. E aqui do lado vocês veem alguns dos genes onde se sabe que NRF2 é o fator transicional fundamental para a sua expressão. Então, durante o doutorado, o Aslan ele fez algumas construções de luciferase, né? E, então, luciferase como uma resposta, tendo, então, sido clonado, né, o promotor ou parte do promotor e a região, então, codificante, né, da luciferase. Então, o que vocês veem aqui é o promotor, né, de SOD1, né? Aqui é onde se encontra a caixa de ligação NF2. Na parte mais proximal, você tem a participação de outras sequências que se ligam a P1 ou SP1. E aqui algumas deleções, né, onde você não tem NRF2. Então, quando essas construções eram transfectadas em macrófagos, em ROC, é uma linhagem de macrófagos tumorinos, infectadas ou não infectadas, na ausência de NRF2, não há um aumento expressivo da luciferase, né? Enquanto que o promotor inteiro, você tem uma resposta bastante grande, então mostrando que a infecção era capaz, então, de promover ou mobilizar o promotor de SOD1 ou de componentes, né, que contenham essa caixa de ar. Bom, nós também fizemos experimentos de chip, né, de imunoprecipitação da cromatina, procurando, então, ver a ocupação, né, do sítio NRF2 no promotor de SOD1. Aqui é um dado, né, um dado indireto de mobilização, e aqui, na verdade, tentando mostrar que aqueles macrófagos que são infectados, se você retira a cromatina desses macrófagos e faz uma imunoprecipitação e depois um PCR, imunoprecipitação com NRF2, depois um PCR de regiões desse promotor, você é capaz de observar os níveis, né, de ocupação.
E aqui mostrando, então, que na infecção, né, esse promotor tem um nível de ocupação bem razoável, né, nos dos macrófagos que são selvagens para PKR, quer dizer, que significa onde PKR é funcional, em comparação com aqueles macrófagos que expressam uma forma dominante negativa, ou seja, ela é capaz de se ligar à fita dupla de RNA, mas ela foi mutada nos sítios de fosforilação, portanto, ela não é ativa, mostrando, então, que essa ocupação do promotor depende de PKR, já que isso ocorre nas WT, mas ocorre com menor intensidade naquelas que são infectadas, mas que expressam a forma dominante negativa. Vários outros dados, então, foram colocados, né, foram obtidos. Então, isso aqui são extratos nucleares, né, de outro macrófago humano, uma linhagem THP1, diferenciada de um monócito para macrófago humano, mostrando que o núcleo desses macrófagos, então, esse é um extrato nuclear, mostrando que a NRF2 está presente já nos tempos bem iniciais da infecção, né, 1 hora, 2 horas, 4 horas, né? E se essa infecção ela for sofrer um tratamento com um inibidor farmacológico de PKR, os níveis decaem de NRF2, né? Isso aqui, então, a normalização por melanina. Aqui, então, mostrando a mesma coisa com macrófago de camundongo, macrófagos peritoneais, também mostrando a mesma coisa, quer dizer, e utilizando um modelo de células primárias, né? E aqui, novamente, né, usando macrófagos, né, selvagem para PKR, macrófagos deletados para PKR, mostrando que apenas que os níveis de NRF2 estão presentes no núcleo desses camundongos que são selvagens para PKR, né? Bom, nós também, quer dizer, fizemos, isso foi um investimento bastante grande, demorado, né? Nós estabelecemos algumas culturas de linhagens de células de macrófagos, né? Que foram silenciados, no caso são macrófagos humanos, THP1, foram silenciados para NRF2, ou seja, né, através do short hairpin, RNA, isso em lentivírus, nós tivemos linhagens, então, estáveis, onde havia redução da expressão, e você está vendo aqui, que isso aqui é o controle, né? Quer dizer, a infecção ou a transdução com uma forma scramble, né? do vetor, quer dizer, não há sequências dirigidas especificamente para um alvo, e um exemplo da linhagem onde houve com sucesso o silenciamento de RNF2. Então a gente trabalhou então com esse clone. E novamente a gente mostra, né, que se você infecta esses macrófagos que são transduzidos com o controle, os níveis, né, de SOD1 estão aumentados, mas isso não acontece quando há o silenciamento, né, de NRF2. Mas a pergunta-chave é se essas formas, esses macrófagos silenciados de NRF2, eles suportam bem a infecção ou se transformam, né, num cenário que não é tão favorável à infecção. Então, esses macrófagos foram infectados, traqueodo selvagem, com controle e com silenciado, mostrando que o índice de infecção, ou seja, a carga parasitária, é bastante reduzida, o que mostra, então, a dependência dessa sinalização, a dependência de PKR e a dependência de NRF2, para que haja essa resposta. Depois, então, nós fizemos alguns experimentos, na verdade, isso foi feito em colaboração com o Instituto com a disciplina de microbiologia, né, da UERJ, mostrando, então, que se nós realizássemos a infecção por leishmania amazonense nessas linhagens que estão silenciadas ou não silenciadas,
como é que se dá em termos de apreciação dos níveis de peróxido nitrito, né, de óxido nítrico e de ROS no geral, né? Então, a gente observa, e aqui está o controle, né? Então, mostrando os níveis basais, né, desses elementos, né, da resposta oxidativa. A gente mostrando aqui que quando a forma não silenciada é infectada, você tem um nível aumentado, mas não é significativo em relação ao controle. Entretanto, né, se nós infectássemos esses macrófagos, né, silenciados com amazonenses, né, os níveis de peróxido nitrito, os níveis de óxido nítrico e de ROS geral eram bastante elevados. Então, mostrando, né, que existe um cenário, né, relacionado ao estresse oxidativo, que isso pode estar, então, embasando essa experiência. Em colaboração com a Fiocruz da Bahia, em colaboração com o grupo da Bélgica, foram realizados experimentos, né, no caso, com nanostring, né, onde seleccionam RNAs, no caso de pacientes, com sondas específicas, e também ensaios de microarray com pacientes, né, que apresentam essas formas cutâneas localizadas e não localizadas. E a gente observa aqui, né, aqui está em vermelho, né, o nível, né, uma vez que haja infecção, isso aqui você está vendo os pontos, né, relacionados ao PKR positivo. Lembra que KIP diminui, né, quando NRF2 está ativado, então você tem uma redução dos níveis de KIP, os níveis de SOD1 e de outras moléculas que estão associadas à sinalização de leishmania. Nós publicamos, então, esse artigo, né, e vários outros artigos, então, em colaboração, corroboraram essa nossa observação. Esse último, então, é do ano passado. Bom, se PKR, que é um ligante, né, de fita dupla de RNA citosólido, está, de alguma maneira, envolvido com a evolução da infecção dos macrófagos, né? Por que não testar outros, né, sensores de RNA fita dupla? E, no caso, então, nós nos propomos a trabalhar com esse sensor, que é o TOL3, que é um sensor de RNA, também do grupo TOL, só que ele é endossomal, né? E está relacionado, então, quando você tem infecção por vírus RNA, e parte do ciclo do vírus ocorre dentro de endossomos, há a ligação, né, de fita dupla de RNA, numa região, então, N-terminal de TOL3, a sua dimerização, há o recrutamento de uma peça adaptadora fundamental, que é a TRIF, e, então, algumas cascatas de sinalização que culminam com a expressão, por exemplo, de interferões e de outros genes, né, que são relacionados à expressão de interferon e de outras citocinas, né? Então, a nossa pergunta é se essa ligação com o TOL3, né, poderia estar ocorrendo, né, na infecção por Leishmania amazonensis, né? A outra coisa que também nos motivou é que, há poucos anos atrás, né, saíram alguns artigos na Science que mostravam que aqueles casos mais graves, se vocês se lembram daquele espectro de casos clínicos, havia destruição nasal, etc., estava relacionado a espécies de Leishmania que continham um endosimbionte, no caso, um RNA, um vírus RNA, que incide em protozoários, ou, na verdade, em protistas, né? Então, há um grupo, né, de totivirídeis, né, que ocorrem em espécies de Leishmania. E se viu, então, quer dizer, o grupo da Suíça, junto com grupos americanos, se viu que TOL3 era mobilizado, né, quando a infecção por Leishmania contendo o endosimbionte e o seu RNA
acontecia, e isso levava a um aumento, né, da expressão de várias citocinas pró-inflamatórias. Isso, então, provavelmente explicaria os casos graves, né, de destruição tecidual. Então, isso que eu estou falando aqui, no caso da promastigota com endosimbionte, a mobilização de TOL3, né, e o recrutamento de TRIF, e a expressão de citocinas, isso levando, então, a esses casos graves. Bom, então, nós nos propomos a usar, então, essa outra leishmania amazonensis, e aí vocês vão, talvez, entender por que não é uma repetição daquilo que está na literatura. Então, nós obtivemos camundongos nocaute para TOL3, macrófagos desses camundongos, uma vez que são infectados, o índice de infecção é reduzido, né, pela metade naqueles macrófagos derivados de nocaute TOL3. Né? E aqui é um dado que é interessante, né, mostrando que a lesão, então isso aqui é o diâmetro da lesão de camundongos infectados selvagens ou nocaute TOL3, mostrando que aqueles camundongos que são TOL3 negativos infectados, há uma redução da lesão. E há também uma redução da carga parasitária. Né? E aqui mostrando, então, basicamente é isso. E aqui mostrando que a infecção desses macrófagos TOL3 negativos ou tipo selvagem, né, a expressão de citocinas que favorecem o parasito, no caso IL-10, que é uma citocina regulatória, ela é diminuída, né, no contexto da infecção de macrófagos TOL3 negativos infectados em relação ao selvagem. Entretanto, a expressão de uma citocina que está relacionada com a ativação do macrófago, relacionada a uma resposta inflamatória, né, do sistema imune, que é a IL-12, ela é aumentada quando da infecção por leishmania, né, de macrófagos de TOL3 negativos versus o tipo selvagem. Mostrando, então, que há um cenário, né, oposto, né, de citocinas que TOL3 parece ser uma chave importante. No caso, então, o cenário é que TOL3 é essencial para o sucesso, assim como o PKR, e depois a gente viu, eu não vou mostrar aqui, que são vias que cooperam entre si para manter a infecção. Né? Aqui, novamente, existe um aumento da expressão interferon do tipo 1, no caso da infecção de camundongos selvagens, macrófagos deles, muito pequeno, bem reduzido. E aqui é um Western blot mostrando a fosforilação de um fator transcricional, que é ERF3, né, que forma um complexo e se liga ao promotor de interferon. E isso parece ser dependente, né, de TOL3, uma vez que o sinal, né, proveniente, né, de macrófagos infectados TOL3 negativo é bastante reduzido. Uma das coisas que eu não falei é que, no caso da leishmania amazonensis, né, o interferon do tipo 1 ele é capaz também de propiciar ou favorecer a infecção do parasito. Né? Aqui, então, em colaboração com o São Paulo, nós fizemos alguns ensaios, né, de imunofluorescência, mostrando aqui TOL3, né, está aqui marcado, isso aqui é o núcleo da célula. E esses pontinhos aqui são as formas amastigotas, né, que é o DNA das formas amastigotas. Em 2 horas, em 24 horas, você vê que em 2 horas já existe uma mobilização de TOL3. Né? Aqui a marcação de TRIF, né? Em 2 horas não é muito evidente, mas você observa que quando você faz o merge das duas imagens, você tem uma coloração mais rósea, que mostra, então, talvez uma superposição de TRIF com TOL3. Isso, então, é mais evidente em 24 horas. Né? E aqui, então, é uma reconstrução dessas imagens, mostrando, então, a questão dessa mobilização de TRIF e TOL3 nesses macrófagos infectados por leishmania amazonensis. Bom, então esse é o ponto. Então, por que leishmania amazonensis? Porque
A Leishmania amazonensis parece que não tem vírus, não tem esse endosimbionte. E para a gente mostrar isso, nós lançamos mão de duas técnicas, né? Em colaboração com o grupo do Steve Berley, na Universidade de Washington, ele forneceu para a gente Leishmania brasileiros guianenses que apresentam baixa ou alta carga viral desse endosimbionte, né, que vocês estão vendo aqui. E nós, então, testamos com a nossa amazonense. Isso aqui é RNA total, né, dessas linhagens. Né? O que você olha aqui, nessa parte do painel, é que essa banda de 5,3 kb é compatível com o tamanho do RNA do endosimbionte. Aqui. Isso aqui é o RNA ribossomal. E não é visível na Leishmania amazonensis. Quando a gente trata com S1 nuclease, a S1 nuclease ela é capaz, então, de degradar o RNA fita simples, mas preservar a fita dupla. Você observa que essas bandas elas se mantêm e nada que aparece, e, obviamente, o ribossomal vai embora. Né? Então, a gente não consegue detectar esse genoma do endosimbionte. E nós fizemos também, então, PCR, né, semi-quantitativo, para o RV1, né, que é o vírus RNA de Leishmania, mostrando aqui a amplificação, e nada acontece com a amazonense. Então, nós temos, pelo menos até agora, né, um impasse, que você tem mobilização de TOL3, né, que parece que é importante para a infecção, mas isso não parece não ser dependente do endosimbionte. Uma das coisas que ocorre para que TOL3 seja mobilizado é que ele tem que ser clivado, né? E essa clivagem, quer dizer, não é degradado, tem que ser clivado quando ele está dimerizado, ele se dimeriza, para então o trífilo ser recrutado. E aí algumas catepsinas, né, são importantes para que haja essa sinalização. Né? Então, aqui são alguns trabalhos mostrando. Nós procuramos ver se a infecção leva à clivagem de TOL3, então ver aqui em 24 horas, é evidente, essa clivagem é o produto de clivagem esperado, né, de TOL3. E o inibidor, então, dessas catepsinas, no caso a leopeptina, é capaz de reverter, aqui em 24 horas, em parte, essa clivagem. Né? Isso aqui são alguns resultados usando a leopeptina, mas eu quero mostrar que o tratamento de macrófagos tratados com a leopeptina, que, portanto, deve estar inibindo as catepsinas, leva a uma redução da carga parasitária também. Mas isso é um dado que não é um dado muito robusto. Em colaboração com o grupo da Ana Paula e com o grupo do Motran, nos Estados Unidos, nós obtivemos leishmanias mexicanas, que é do mesmo grupo da amazonense, que são nocautes para cisteínoproteases do parasito. Né? Então, no caso, CBP é uma cisteínoprotease que é fundamental, né? Um fator de virulência fundamental do parasito. Né? E a nossa pergunta é se nós infectássemos agora o macrófagos com essa leishmania, que é depletada dessa protease, haveria clivagem? O índice de infecção é reduzido? Como é que se dá a expressão de interferon e assim por diante? Ou seja, a gente queria tentar enfocar o papel dessas proteases do parasito na sinalização de TOL3. Aqui mostrando, então, que a infecção, né, dessas leishmanias nocaute para essa cisteínoprotease é bastante reduzida. Então, nos nossos experimentos, a gente teve que levar em consideração essa diferença, né, da nocaute versus a leishmania selvagem. Né? Fizemos alguns ensaios, então, de infecção, né, com a nocaute e a não nocaute, e nós observamos, então, que a expressão de interferon do tipo 1 é bastante reduzido, né, quando existe a infecção, né,
e a redução a infecção por nocaute de CBP, né, nos macrófagos. Então, a sinalização de interferon que está abaixo de TOL3, mas também pode estar abaixo de PKR, ela é reduzida na infecção por esses parasitos, nocaute por essa protease. E nós observamos, então, que a clivagem é bastante reduzida. Então, aqui mostrando em 4 horas a redução da clivagem de TOL3, né, quando CBP é utilizado, local de CBP, em 24 horas também bastante reduzido. Então, a gente mostrou pela primeira vez que essas proteases elas são importantes para a infecção. São 12h45. Eu vou pular essa parte e nós vamos aqui, então, caminhar para o final da apresentação e falar do flebovírus. Bom, tentando, então, contextualizar o nosso problema, é que nós não temos uma leishmania que aparentemente tem vírus, né? A gente tem pacientes que não conseguem responder, que tem uma resposta muito ineficiente, com alta carga parasitária. Nós sabemos que esses pacientes, a lesão desses pacientes apresenta um nível de interferon tipo 1 bastante elevado, de PKR também bastante elevado. Como a gente poderia explicar isso, né? Durante a minha participação nesse INCT Amazônia, que o André comentou, eu tive em Belém, né, algumas vezes, e fui apresentado a um grupo, né, de arboviroses, né, do Instituto Evandro Chagas, que é o grupo de arboviroses mais conhecido e mais importante do Brasil e talvez aqui da América do Sul, né? E eu aprendi com eles, né, que a lutisomia, quer dizer, aquele vetor, né, aquele gênero vetor, é capaz de transmitir arboviroses. Arboviroses são vírus RNA transmitidos por artrópodes, né? Pode ser carrapatos, podem ser mosquitos, etc. Bom, então, esses vírus transmitidos por esses vetores de leishmania, eles são chamados de flebovírus, né? Então, vírus carreados por flebotomídeos, né? Então, aqui estressando que os vetores de leishmania, vetor, então, seria aqueles artrópodes, no caso, flebotomídeos, que são capazes de infectar o homem, né, por leishmania, também são vetores desses vírus. E a pergunta, então, uma pergunta um tanto quanto óbvia. Se existir a co-infecção, isso leva, né, o nível de infecção para um quadro, digamos assim, mais grave, se aumenta a carga parasitária. Então, isso aqui foi a tese de doutorado da Karina Hatt, aqui só representando, mostrando que esse flebovírus apresenta, o seu genoma, ele é trissegmentado, né, ele é RNA, fita simples, e que no segmento N existe uma região codificante para um fator de virulência, que é a NSS, que é o fator mais importante de virulência desses vírus. Aqui mostrando a dispersão de fleboviroses na Europa, né? E essa distribuição ela se superpõe com a distribuição de leishmanioses no Velho Mundo. Então, geograficamente, isso acontece, né? E também existe, já foram encontrados flebótomos no Velho Mundo que exibem infecção por leishmania e por flebovírus, né? E mostrando também, isso em termos de saúde pública, que várias fleboviroses estão surgindo ou emergindo. Isso talvez por conta dos efeitos, né, ambientais, né, onde então há uma maior exposição do homem a esses vírus e aos vetores, né? E isso então pode ser um sinal de alerta, por exemplo, com o que está acontecendo aqui na Amazônia, aqui mostrando então que na China, né, foram isolados 17 cepas, né, virais, né, que são capazes de levar a quadros importantes, né,
e que são, então, flebovírus. Estou mostrando que está longe de conhecer a infinidade de flebovírus. Aqui mostrando, então, os flebovírus pertencem a essa família, a Buniviridae, né? Aqui no Brasil, há vários tipos, né, de flebovírus. E, no caso, então, eu gostaria que você se concentrasse aqui. A gente conseguiu, né, do estudo Evandro Chagas, né, o cérebro de um camundongo recém-nascido que foi infectado com o flebovírus, ou com macerado de flebótomos que tinham flebovírus. Esse flebovírus, chamado Icoraci, ele é encontrado em vetores da Leishmania amazonensis e é encontrado em reservatórios da Leishmania amazonensis. Então, no ciclo natural, a Leishmania amazonensis está lá entre o flebótomo, né, que é uma lutissomia, e roedores silvestres. E a Leishmania está rodando aqui, e os flebovírus também estão rodando aqui, né? Se o homem interfere nesse ciclo, então seria capaz de, ele é capaz de pegar a Leishmania amazonensis e também poderia ser capaz de pegar essa arbovirose, né? Então, mostrando aqui no Brasil cerca de 210 arbovírus já foram, digamos, isolados, né? Isso já há algum tempo atrás, né? E uma parte relevante deles é de flebovírus, né? Então, esse vírus Icoraci, apesar de ter sido isolado na Amazônia, ele é encontrado em outras partes do Brasil e em vários outros reservatórios, né? Por exemplo, da Icoraci e Ilhéus, a serologia positiva, né, para Icoraci, né? Então, a Carol ela montou um sistema in vitro, né, onde se co-infectava, né, o vírus com a Leishmania amazonensis, né? E aqui, então, mostrando que aqui na verdade, isso aqui é positivo, não negativo, mostrando que a carga do parasito, né, em macrófagos infectados apenas com amazonenses, mas co-infectados com Icoraci, que seria positivo, e Pacuí, que é um outro flebovírus, né, você tem um aumento significativo da carga parasitária, portanto, favorecimento da infecção, né? Nós, então, aprendemos a fazer a produção desse vírus no laboratório. Então, já que o modelo é macrófago, né, porque isso quer ver a co-infecção, então não é qualquer célula que infecta macrófago, então nós conseguimos obter, né, digamos, placas, né, contendo o flebovírus. Aqui você consegue, então, medir, mensurar, né, o número de placas de flebovírus produzidos, né, no nosso laboratório. E aqui, então, a gente está vendo um PCR para a proteína N, né, para RNA, para a proteína N do flebovírus, nos casos macrófagos infectados, né, co-infectados, né, ou apenas infectados com ICOV, mostrando que esses macrófagos eles mantêm a infecção e, no caso, o sobrenadante desses macrófagos é capaz de originar placas virais, né, em células BHK2, mostrando que o macrófago ele é capaz de gerar formas, né, vírus infectivos, né? Nós estabelecemos uma concentração, né, de parasitos e de MOI, quer dizer, o número de placas por infecção, e nós, então, elegemos, né, esse MOI, né, de 1, né, por célula, né, para 5:1 de amazonenses. Então, você vê o favorecimento da infecção. Se a gente aumenta isso, o macrófago não gosta muito. Nessas condições, a gente vê que TOL3 é clivado, então a aceleração TOL3 está ocorrendo, né? E essa infecção, esse favorecimento, aparentemente, é dependente de TOL3, né? Ou seja, se você coloca Icoraci selvagem, você tem a carga viral aumentada, mas se você co-infecta macrófago local de TOL3, você não tem muita resposta, né? Então, nós fizemos algumas, também, procurando conhecer um pouco mais desse modelo, nós procuramos saber se a infecção do Icoraci também era capaz de alguma maneira, ativar a via de PKR, que foi a introdução dessa apresentação, mostrando que sim, em 4 horas você vê o sinal do Western blot para pós-PKR positivo, né?
o que significa que PKR também está envolvido, né? Que PKR também é um dos, digamos assim, um dos componentes importantes nesse favorecimento da infecção, já que a co-infecção, né, em macrófagos dominante negativo PKR e a infecção, né, quer dizer, a co-infecção com E. coli e leishmania nesses macrófagos é reduzida. Isso ocorre também com o inibidor de PKR. Né? Nós, então, fizemos a questão de tentar medir essa expressão das citocinas, né? Mostrando que a amazonense, a infecção é capaz de aumentar os níveis de interferon beta, né, em relação ao controle. Com Coiraci é muito maior, então isso é importante, né? IL-10 também, a co-infecção é capaz de exacerbar esses níveis dessa citocina, que é importante no favorecimento. Finalmente, nós montamos um ensaio em vivo, né? Onde camundongos foram infectados com amazonense, infectados só com E. coli ou co-infectados. Então, aqui mostrando a celularidade, na co-infecção você tem uma celularidade bastante grande, né? Aqui, o vírus em si não faz muita coisa, né? Então, a gente faz uma infecção na pata, né? E tenta medir a lesão, medir a carga parasitária e ver o infiltrado celular. O que você está vendo aqui é que o tamanho da lesão é maior na co-infecção, isso, né? A lesão na pata dos camundongos, do que apenas a infecção de amazonense, né? E esse dado aqui é um dado importante, onde, usando o anticorpo contra a leishmania, a gente viu que a co-infecção, as células, você tem uma maior marcação, né, na co-infecção do que no material oriundo apenas da infecção com macrófagos. São esses roxinhos aqui, né? Roxinhos não, os marrons. Então. E aí a gente se perguntou como é que se dava em termos da expressão de interferon beta, né, nesse material, né, a expressão, né, de inós, né, que é importante, né, para o aparecimento, né, do óxido nítrico, né, e a expressão de IL-10. Então, o que se observa aqui é que não, quer dizer, a co-infecção não leva a uma diferença importante na expressão de inós, ou seja, você não tem o aumento dessa enzima que é relevante para o estresse oxidativo. Entretanto, você tem um aumento expressivo de células expressoras de interferon do tipo 1 e também um aumento expressivo de células expressoras de L10. Ou seja, aquilo que você está vendo na bancada in vitro parece que se traduz em vivo, né? E a pergunta geral é a seguinte: bom, qualquer vírus RNA é capaz de favorecer a infecção? Aparentemente não, porque nós trabalhamos, então, com dengue 2, e o índice de infecção não é favorecido, muito pelo contrário, ele é reduzido. A expressão de interferon tipo 1 é diminuída e L10 é diminuída. Então, há uma especificidade entre alguns tipos de RNA, de vírus RNA, em interação com leishmania. Nós estamos começando, então, a trabalhar agora com a proteína NSS desse vírus, porque ela interfere com várias vias de sinalização. A gente quer saber, então, se macrófagos que são transfectados apenas com a proteína já exibem esse fenótipo de favorecimento da infecção e medeiam algumas vias de sinalização, tal como está mostrado aqui. E é um modelo bastante interessante. A gente clonou a NSS do ICOV, está clonando outra. A sequência, o modelo mais conhecido é do vírus Rift Valley, do Velho Mundo. O nível de conservação é um nível pequeno, por volta de 30% de conservação, mas tem alguns domínios que são domínios preservados, né? Nós conseguimos, então, transfectar macrófagos, né? E aqui nós obtivemos um anticorpo, produzimos um anticorpo, um soro hiperimune para a NSS. Você está vendo, então, que esses macrófagos infectados com ICOV estão expressando essa proteína, né? Esses aí são detalhes da nossa clonagem, em colaboração com grupos do nosso instituto, do Paulo Bicho. Estamos, então, também tentando entender, por modelagem molecular, essa NSS, né, do ICOV, né, do Rift Valley, que já tem cristalização, já está resolvida, e também NSS de outros flebovírus transmitidos por vetores de leishmania. Quer dizer, isso aqui
a gente imagina que seja um foco, né, do laboratório para daqui a que está acontecendo agora, mas que vai desenvolver com o tempo. Isso aqui são os nossos laboratórios, pessoas envolvidas nesse trabalho, colaborações com a Renata Merez, Elvira, Clarice Damasio, a virologista do nosso instituto, ela nos ajudou muito, a Ana Paula cedeu aquelas linhagens nocaute CBP, o Pedro Vasconcelos, do Ivandro Chagas, que gentilmente cedeu o ICOV, o Dumet da Fiocruz, a Cláudia Gomes, da Departamento de Patologia da USP, na questão do estudo, né, das lesões, e o nosso colaborador internacional, que é o Nicolas Fazel, da Universidade de Los Angeles. Isso aqui são algumas pessoas do laboratório, né, que estão envolvidas, né, e basicamente é isso. Agradeço. Ulisses, puxa, muito obrigado aí pela sua exposição, assim, da excelente apresentação, né? Foi uma apresentação que eu gosto muito, eu sempre falo com os alunos, apresentação aula, né? Você passou tanta informação científica como deu uma excelente aula para todos aí, né? E permeando várias áreas, né, diferentes, né, de modelagem, infecção, né, biologia molecular, é seu foco principal, mas foi muito bacana mesmo, acho que os alunos adoraram muito. A gente vai abrir a sessão para as perguntas, né? O pessoal pode, e quem tiver perguntas já pode levantando aí para o Steiner anotar. Eu tenho algumas. Eu achei bem interessante, vou tentar ir de trás para frente, né, por mais recente, a história de que não todos os tipos de vírus, né, dupla fita de RNA, eles interferem nessa infecção, né? Isso talvez seja uma vantagem para a gente, né, para os pacientes que vão ser infectados, né? Sim. Imagine se tivesse essa facilidade, né? Qualquer vírus dupla fita, né, o paciente lá infectado com leishmania certamente ia ter uma facilidade muito grande de evoluir para uma forma mais agressiva, né? Sim. Muito bacana. E além tem alguma ideia dessa, né, além das proteínas que você já comentou, alguma outra ideia dessa diferença entre esses vírus, a não ser o genoma, né? O genoma é igual, né? Mas o que tipo, Quer dizer, na verdade, a NSS, que é essa proteína que é codificada pelo segmento N dos flebovírus, ela diverge muito entre os próprios flebovírus, né? Então, é possível que esse encontro entre um flebovírus que expresse uma NSS, né, que encontre um determinado contexto no macrófago, né, ela determine, né, um cenário positivo para co-infecção, né? O que uma outra NSS poderia não fazer isso, né, já que o grau de... Na verdade, o que a gente sabe sobre INSS, e essa é uma das motivações do laboratório, é apenas como INSS do Velho Mundo. Não existe nada no Brasil, na Amazônia, sobre isso, né? Daí, então, eu estou apostando, quer dizer, posso estar errado, que as minhas fichas de que, quer dizer, a nossa hipótese é que a co-infecção ela tem quer dizer, uma especificidade no sentido que milhares de anos, né, esse flebovírus está sendo passado no ambiente da própria leishmania, né, entre o vetor, mosquito e o reservatório. E que, portanto, houve uma seleção, né, desses genomas, né, quer dizer, o genoma da leishmania, o genoma do flebovírus, e que, então, isso possa ter, digamos assim, filtrado uma interação, que eles não são endosimbiontes, como aquilo, que eles não estão dentro, mas podem, talvez, funcionar como amplificadores da infecção do parasita. Na verdade, a gente tem dados recentes, que a gente já submeteu, que é verdade que a co-infecção aumenta a carga parasitária, mas é verdade também que o parasita aumenta a carga viral. Então, como se tivesse, né, um duplo favorecimento da infecção viral e do parasita. Se você imagina isso na natureza, né, é importante que você tenha um ambiente favorável que mantenha carga viral aumentada e carga parasitária aumentada para que isso se mantenha ao longo dos anos, né, que isso esteja ocorrendo, né, no ambiente do vetor, no ambiente do vertebrado. E o que eu estou apostando que a INSS é o link entre essas coisas, né? Vamos ver. Bacana.
Não, vai ser sim. E a ideia da co-infecção, né? Você já pensou em, não sei, né? Estou pensando aqui nos experimentos, né? Essa co-infecção é feita ao mesmo tempo, né? Não sei se seria interessante fazer uma infecção prévia com leishmania ou com vírus, depois fazer uma infecção em determinado tempo em seguida, né? É, na verdade, na infecção você tem que deixar um tempo o vírus absorver, né? Tá. Então, o modelo a gente deixa 1 hora com o vírus absorvendo, né? Depois você lava, o que entrou, entrou, e depois você coloca o parasito para penetrar. Hum. Então, é isso que favorece. A gente tentou fazer parasito primeiro e vírus depois, e o resultado é muito parecido. Então, a gente está mantendo esse tipo de protocolo. Né? Modelo, né? Na fala parece que foi tudo junto. De repente, um chegando primeiro É, pode preparar, né, a macrófago sim, para o sim, seguinte. verdade, Tá. verdade. Bacana mesmo. Deixa eu ver mais o que. Quando você apresentou há muitos anos atrás o PKR, eu fiquei bem empolgado, né? Ver uma proteína ativada por dupla fita de RNA, até mesmo você comentou, RNAs naturais nossos, né? Não necessariamente vindo de vírus e tudo mais. E eu pensei na parte, né, que a gente faz técnicas de biologia molecular, né? O que acontece com o PKR quando a gente faz um silenciamento gênico onde a gente insere uma dupla fita de RNA, né? Esse RNA, esse PKR é genérico, essa ativação é genérica para qualquer RNA fita dupla? Ou... Na verdade, já há algum tempo, alguns grupos, né, principalmente da Austrália, eles mostraram que a ligação naquelas regiões, aqueles domínios, né, de RNA, de binding site para RNA, exige uma determinada configuração. Não basta ser fita dupla, tem que ser fita Ah, dupla de um determinado tamanho, de uma determinada configuração topológica. Né? Alguns RNAs nossos são capazes de ativar PKR. Né? Então, isso, não é qualquer RNA fita dupla. Né? Então, tem bacana. um tamanho limitado, se não me engano, tem que ser no máximo 70 ou 80 nucleotídeos e uma determinada configuração. Tá? Sim. Agora, é interessante você falar isso, porque você falar do experimento de silenciamento ou transdução viral, né, com lentivírus, o que seja, é que isso é uma das coisas que a gente está trabalhando junto com a Tereza, né, que é minha colega no laboratório, que tem um artigo da Cell, né, meio esquecido, de 2016 ou 2017, que mostrava como modelo células-tronco, né, e que, para você viabilizar a diferenciação dessas células-tronco, né, você tinha que colocar uma série de fatores, né, mas, se não tivesse um RNA dupla fita, não ia para frente. Né? Então, eles viram que, quando colocava o lentivírus, né, quer dizer, então, a expressão de alguns RNAs desse lentivírus eram capazes de se ligar a TOL3, não, no caso PKR, não viram, e TOL3, então, na verdade, mediava as interações, né, que levam à reprogramação da cromatina, remodelamento da cromatina, e aí, então, a viabilização da diferenciação. Isso eu achei fantástico, a gente está trabalhando nisso no nosso laboratório e a gente espera ter os resultados aí até meados do ano que vem. Então, colocando, no caso, uma pesquisa bem básica, né? Tentando fazer esse link entre TOL3 e a expressão de enzimas remodeladoras da cromatina, ou marcas em lisinas, H3, etc., que são marcas de remodelamento da cromatina. Bacana. Obrigado. Vamos ver se tem alguém já perguntando. Nós estamos com uma audiência bem grande, mas o pessoal fica um pouco encabulado de perguntar. Deixa eu ver. Stênio, tem alguém aí que perguntar alguma coisa? Não, o povo está tímido. Tá tímido hoje, né? Precisa não. Tá bom, o povo não quer perguntar. Ulisses, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, né? A sua excelente apresentação. Assim, certamente aprenderam muito mesmo, né? Muito amplo em termos de riqueza de trabalhos, né? É muito rico a sua carreira, né? Eu tive o grande privilégio, né, de acompanhar um determinado momento da minha formação, da iniciação científica, né? A gente ficava no laboratório, né, ali do lado, né? Sem parede praticamente,
sem dúvida nenhuma, o Ulisses foi um grande incentivador da minha carreira científica, né? Ele foi um orientador indireto, né? Eliana Abdelhai, como eu já apresentei semana passada, foi minha orientadora, mas o Ulisses sempre tinha tempo ali para escutar, né? A gente conversava muito ali, tirar algumas dúvidas, sempre era aquele excelente professor. Tá bom? Muito obrigado. Fiz questão de estar na minha banca de doutorado, né? Muita honra também estar lá, tá? E acompanhar ele, né? Ele me acompanhar, né? Eu acompanhar ele e tê-lo como referência. Maurício, muito obrigado mesmo. Obrigado a você pelo convite e pelas Coração. palavras. Nada que isso. É um exemplo para todos nós. Né? Só vídeo de todos os trabalhos. Tá bom, então desejo uma boa tarde a todos. Obrigado, Ulisses, mais uma vez. A gente se encontra em breve aí, nesse mundo científico. Tá bom. Um abraço. Então, boa tarde. Abração. Até mais.